Bom dia, turma, tudo bem? E aí, vamos continuar com as nossas atividades? Hoje nós vamos dar continuidade à apostila ângulo do caderno 4, mais uma sequência, e no final o segundo capítulo do livro O Pequeno Príncipe. Hoje é dia 17/11/2020, né? Hoje é terça-feira. Nós vamos fazer das páginas 48 a 53. Então vamos para a página 48. Na página 48, nós vamos voltar um pouquinho a falar sobre o passado, né? Só que agora abordando o assunto invenções. Então, o título tá Invenções do Passado. A Pro vai ler o parágrafo e depois vai parar um pouquinho para a gente conversar. Como já vimos, há milhares de anos, a vida dos seres humanos era bem diferente de como é hoje. Nossos antepassados caçavam animais e coletavam vegetais para se alimentar. Muitos também faziam desenho utilizando carvão e parte de plantas. Aqui foi uma coisa que nós já vimos, né, na outra apostila, falando um pouquinho do homem do passado, dos nossos ancestrais, né, do que eles utilizavam para poder da caça, né, para eles poderem se alimentar da caça, que eles coletavam, lembra que nós falamos sobre os frutos, até mesmo casca, né, só que assim, eles foram um dos primeiros inventores, porque para sua sobrevivência, até mesmo a sua proteção, foram eles que começaram a inventar as coisas para poder sobreviver no seu dia a dia, tá? Aí eu vou ter aqui uma ilustração, né, de dois homens. A gente pode perceber que é nos ossos ancestrais, né, pelo vestimento, né, lá eles usavam geralmente pele de animais ou folhas, né? Eles não tinham como nós roupas, né? Eles estavam em cima de uma pedra batendo, né, para fazer vamos falar assim, alguma coisa que eles possam caçar, né, ou alguma coisa para eles poderem facilitando o seu dia a dia. Usando os materiais que encontravam na natureza, as pessoas confeccionavam vários objetos que ajudaram a sobreviver. Esses seres humanos foram os primeiros grandes inventores. Então, tudo que eles utilizavam eram as coisas que eles retiravam da natureza, né? Ossos, pedras, tudo era retirado da natureza. E com isso eles inventavam as coisas para a sua sobrevivência, tá? Aí vem um trocar ideia. Descreva a imagem acima, agora responda. Atualmente, que objetos podem ser utilizados na atividade retratada na imagem? Né? Ele estava utilizando uma pedra, parece ser, né, para bater em alguma, ou então, ou vamos falar assim, ou um osso, ou uma madeira, né? Ele poderia hoje estar utilizando um martelo, né? Que é uma outra invenção que naquela época não existia, né? Então, olha como que foi aprimorando de acordo com as nossas necessidades, tá? Página 49. Aí vem as atividades. As imagens abaixo apresentam objetos usados há muito tempo. Associe cada imagem em uma das legendas. 1. Corpete de lã, saia de corda, cinto com um disco de bronze utilizado como vestimento. Aí eu vou ter 3 ilustrações. Qual ilustração remete àquilo que eu acabei de ler agora da número 1? 2. Potes de cerâmicas utilizados para guardar e transportar alimento. Aonde que está a ilustração? E vocês vão colocar um número dentro do quadradinho. 3. Ferramentas feitas de ossos para caçar animais e fazer cortes. Aí vocês vão colocar o número 3. Vocês podem perceber
que todos esses objetos que foram agora apresentados são objetos que eram usados no passado. Eles usavam muito esses potes de cerâmicas, né, para guardar alimentos, que era feito de argila, que eles encontravam, né? E também as lãs, né, para estar fazendo a roupa, né? Então, assim, tudo era retirado realmente da natureza. Tá? Aqui vocês só vão associar o número à imagem e vão escrever o número no quadradinho. Agora você é o inventor, represente com desenho uma invenção e dê um nome a ela. Então vocês vão inventar alguma coisa, vão fazer o desenho, porque vocês são os inventores, e vai escrever o que é essa invenção na linha abaixo. Então tem um espaço aí, né, de um retângulo para vocês fazerem o desenho e uma linha para escrever o que seria essa invenção, tá? Página 50 agora. Aí vem, nós vamos abordar um texto, né? Uma invenção especial. O que seria essa invenção especial? Nossa, qual seria essa invenção que foi feita que é muito especial? Vamos conhecer? Há uma invenção muito importante que alegra a nossa vida, nos faz companhia, nos ajuda a resolver problemas e por isso é muito especial. Que invenção que é essa? Gente, que invenção que é essa será? Vamos pensar? Que invenção que é essa que nos alegra, que alegra a nossa vida, que faz companhia pra gente, que ajuda a gente a resolver problemas e que é muito especial para a gente. Nós vamos conhecer essa invenção agora no De Olho no Texto. Acompanhe a leitura do poema. O texto é um poema, vocês já sabem da característica, pelo professor. A invenção do amigo é o título, né? Daí do título a gente já consegue perceber qual seria a invenção, né? Nossa, como é que será então que eles inventaram o amigo? Eu vou ler. Ninguém tinha amigo, nem tinha, nem não tinha. Amigos não existia, mas uma noite, na beira da fogueira, duas pessoas se falaram pela primeira vez, como se fosse há anos, e os meses se passaram, como se fossem dias. O encontro das duas era sempre uma alegria. Foi assim, meus amigos. Quem escreveu esse poema foi Ricardo Silvestrin, está no livro É Tudo Invenção, em São Paulo, da editora Ática, no ano de 2003, está na página 6 desse livro. Então, a grande invenção aqui foi o amigo. Olha como que o amigo, ele é realmente muito importante para a gente, quando a gente tem um amigo verdadeiro, né? Ele ajuda a nos resolver problemas. Quando a gente tem algum tipo de problema, a gente corre lá para o amigo e vai querer contar para ele. Às vezes só para ele, às vezes só para ouvir, ele já é, né? Ele já é importante para a gente. Ou ele vai ajudar a gente de alguma maneira, mas ele nos deixa muito feliz, né? Então a grande invenção para as duas foi ser amigas, né? Que foi retratado nesse poema. Página 51. Aí nós vamos conhecer um pouquinho do autor, que é o Ricardo Silvestrin. Nasceu em Porto Alegre, cursou letras e trabalhou como professor. Hoje ele é escritor, músico e publicitário. Seu livro É Tudo Invenção foi selecionado para representar o Brasil na Feira de Literatura de Bolonha, na Itália. Olha que legal, né? E aí do lado tá a foto do autor. Vamos trocar ideias referente ao texto? 1. A invenção tratada no poema era a que você imaginava ou que você achou dessa ideia do autor? Essa invenção que a gente começou a falar antes, né, que a Pro fez algumas indagações, era o que vocês imaginavam? Que era um amigo, será a amizade, uma grande invenção? Como surgiu a invenção apresentada no poema? Como é que as duas se tornaram amigas?
No poema tem uma parte que fala, né, que elas estavam na beira da fogueira, no momento em que as duas pessoas começaram a conversar pela primeira vez. Então, a amizade surgiu ali, né? Sempre tem um lugar, uma primeira vez que você conversa com a pessoa e que ela vai se tornando seu amigo. Às vezes a gente tem até aquela sensação de que você nunca viu a pessoa, mas você começa a conversar com ela, parece que você conhece ela há anos e parece que ela é sua melhor amiga, né? Então a das duas começaram na beira da fogueira. 3. Os amigos são importantes? Por quê? O que vocês acham? Os amigos, eles são importantes? E por que vocês acham que eles são importantes? Né? Aí é a opinião de cada um. Vamos para as atividades relacionadas ao texto. De acordo com o poema, onde as duas pessoas estavam quando o amigo foi inventado? A Pro acabou de falar. 2. O que aconteceu para o amigo ser inventado? O que precisa acontecer para que uma amizade, vamos falar assim, para que ele seja inventado? A gente precisa do quê? Que as pessoas se falam pela primeira vez. Não tem jeito da gente fazer amizade com alguém ou com as duas pessoas mudas. Tem, assim, vamos falar, mudas entre aspas. Se alguém não conversar com o outro, né? Mas assim, para que houvesse, para que acontecesse essa questão de ser amigos, as duas precisaram conversar. Então, esse momento foi quando elas se falaram pela primeira vez. 3. Escreva o nome de 5 dos seus amigos. Aí cada um vai escolher os amigos e vai escrever o nome aqui na linha, tá? 4. Escreva 2 características que você considera importantes para ser um bom amigo. Isso é legal. Pensa. 2 pelo menos. Para mim tem que ter até assim, para ser amigo tem que ter até mais de 2, né? Mas quais 2 características você considera para ter um amigo? Que ele tenha que ter para você? Pense e escreva aqui na linha, tá? Próxima, agora nós vamos para a página de número 52. Na página de número 52 é a atividade 5. No poema aparecem as palavras amigo, fogueira e ninguém. Portanto, aí na atividade elas estão em negrito, né? Todas têm a letra G. Prestem atenção, ó. Amigo, né? Antes ele tá no meio de 2 vogais, tá vendo? Do I do amigo, fogueira e ninguém, né? Todos têm a letra G. E agora eu vou ter uma tabela aqui com 3 colunas e algumas linhas com algumas palavras. Eu vou ler todas. Gelo, caranguejo, preguiça, mágico, geladeira, Guilherme, tigela, fogueira, guitarra, ginástica, açougue, Gisele, Geraldo, guerreiro e gema. Então eu vou ter aí algumas palavras e o que vocês vão ter que fazer com essas palavras? Vocês vão ter que organizar agora, ó. Agora organize as palavras do quadro de acordo com as sílabas formadas pela letra G. Então, na primeira coluna, vocês vão escrever palavras que tenham G, né? Que é para formar a sílaba G, eu tenho o G, o U e o E, tá? Na outra coluna é o G, só o G e o E, né? Nós já estudamos as sílabas. Na terceira, o GI. E na quarta, o G. É de acordo com essas palavras da tabela anterior. Então, vocês vão separar. Então, aqui na primeira coluna, só com G. Depois, só com G. Só com GI. E só com G. Tá? B. Escolha 2 palavras do quadro e forme uma frase com cada uma delas. Então, vai ter 2 frases. 2 palavras desse quadro aqui, né, da tabela, e 2 frases, tá? E nós vamos para o em casa de número 6. Na imagem, vocês vão contornar. Então, para contornar, eu posso usar a canetinha. Então, pega a canetinha vermelha, verde e azul.
De vermelho, vocês vão contornar os objetos criados para guardar e transportar alimento. Lembra que eu falei da cerâmica, que é feito de argila? De verde, a invenção criada para registrar acontecimentos importantes, como uma caçada. Como é que eles registravam mesmo? O que uma delas estão fazendo. Lembra da arte rupestre? 3. De azul, as ferramentas inventadas para caçar. Nós também abordamos, tá? Leia as palavras do quadro, depois escolha uma delas e escreva uma frase usando a palavra escolhida. Eu tenho página, gênio, consegui, jegue, sangue e guichê. Então, vocês vão escolher uma palavra, uma delas, e vai escrever uma frase, apenas uma. Escolher apenas uma palavra e uma frase, tá? Agora eu vou eu espero que vocês tenham compreendido a sequência, né? Se tiver alguma dúvida, como eu sempre falo, vocês podem estar entrando em contato comigo, que a Pro no particular explica novamente. Eu vou agora para a leitura do Pequeno Príncipe, que é o 2º capítulo. Lembra que eu falei? Cada dia um capítulo, tá? Aqui tá a capa, a Pro vai sempre colocar a capa e vou começar a ler o 2º capítulo. Eu vou fazer a leitura pelo meu livro aqui e vocês podem acompanhar por aí, porque é como a Pro já disse, é muito pequenininho, então às vezes para enxergar fica difícil. 2º capítulo. Vivi então sozinho, sem ninguém com quem falar realmente, até uma pane no deserto do Saara, há 6 anos. Alguma coisa quebrou no meu motor. E como não tinha comigo nem mecânico, nem passageiros, eu me preparei para tentar fazer sozinho um conserto difícil. Era para mim uma questão de vida ou morte. Eu quase nem tinha água para beber durante 8 dias. Na primeira noite, adormeci no chão, a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Estava bem mais isolado que um náufrago sobre uma janela no meio do oceano. Então, você imagina a minha surpresa ao nascer do dia, quando uma estranha vozinha me acordou. Ela dizia: "Por favor, desenhe um carneiro para mim." Como? Desenhe um carneiro para mim? Pulei como se tivesse sido atingido por um raio, esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um homenzinho realmente extraordinário que me olhava com gravidade. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele, mas meu desenho, é claro, é bem menos encantador que o modelo. Isso não é culpa minha. Fui desmotivado na minha carreira de pintor pelos meus adultos há 6 anos de idade e não aprendi a desenhar nada exceto jiboias fechadas e jiboias abertas. Então aí está o desenho que ele fez, né? Aqui está o melhor retrato mais tarde que consegui fazer dele, né? Continuando. Eu olhava, portanto, essa aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueço de que estava a 1000 milhas de qualquer região habitada, mas o homenzinho não parecia perdido nem cansado, nem morto de fome, nem de sede, nem morto de medo. Ele não aparentava em nada uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando enfim conseguiu falar, eu lhe disse: "Mas o que você está fazendo aí?" Ele repetiu então bem calmamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenhe um carneiro para mim." Quando o mistério é impressionante demais, não se ousa desobedecer, por mais absurdo que isso me parece. A 1000 milhas de todos os lugares habitados e correndo risco de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta, mas logo me lembrei de que eu tinha estudado principalmente geografia e história, cálculo e gramática. Então disse o homenzinho:
com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar, e ele me respondeu: não tem problema, desenhe um carneiro para mim. Como eu nunca tinha desenhado um carneiro, refiz para ele dois únicos desenhos de que eu era capaz. Aquele da jiboia fechada, eu fiquei estupefado de ouvir o homenzinho me responder: não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa. E o elefante é muito volumoso. Na minha casa tudo é pequeno. Preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro para mim. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e depois: não, esse aí já é muito doente. Faça outro. Eu desenhei. Meu amigo sorriu de forma gentil e com complacência. Está vendo? Não é um carneiro, é um muflão. Ele tem chifres. Refiz mais uma vez o meu desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. E esse aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo. Então, sem paciência, como eu tinha pressa de começar a desmontagem do meu motor, rabisquei esse desenho. Eu lancei. Isso é a caixa. E isso é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela, mas fique bem surpreso de ver se iluminar o rosto do meu jovem juiz. É exatamente assim que eu queria. Você acredita que seja necessário muita grama para esse carneiro? Por quê? Porque na minha casa é tudo muito pequeno. Será suficiente certamente. E eu lhe dei um carneiro bem pequeno. Ele inclinou a cabeça para o desenho. Não tão pequeno assim. Veja, ele adormeceu e foi assim que conheceu o Pequeno Príncipe. Tá? Então, esse é o final da história do segundo capítulo. Eu falo que o segundo capítulo é o capítulo que eu mais gosto, né? Que é quando ele conhece quem? O Pequeno Príncipe, que ele pede para ele, que ele quer que ele desenhe um carneiro. E ele desenhando vários carneiros, e um carneiro era velho, o outro parecia não ser um carneiro, até que ele fez uma caixa com um furinho e falou que o carneiro estava lá dentro. E ele sempre ressaltando que o lugar que ele mora é um lugar muito pequeno, né? Então ele ficou preocupado se ia ter que ter muita grama, né, para ele, pelo fato de ser um lugar pequeno, tá? Então amanhã é quarta-feira. Amanhã a professora vai dar outra indicação de leitura. Não tem o Pequeno Príncipe. Na quinta, a professora já entra com o terceiro capítulo. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura do Pequeno Príncipe. Vocês gostavam muito na escola, por isso eu resolvi fazer isso, né? É um livro muito legal. Tem também o filme, que também é muito legal, deixa uma lição muito legal pra gente, que depois a gente vai conversar no final. Mas essa é a história de hoje. Como diz a professora, assim, a história terminou, bate palma quem gostou. Eu espero que vocês estejam gostado, tá? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã.